Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus, nós queremos apresentar a tua serva na mão do Senhor. Queremos pedir que o Senhor esconda tudo que leva o nome da Ângela aqui nesta terra. Deus, guarda tudo que é dela no Senhor. Livra de todo ataque, de todo contra-ataque de Satanás. Unge, abençoa ela agora. Leva cativa ao seu trono a mente dela. E que ela venha falar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados. O texto áureo que foi indicado nessa manhã na revista é: venerado seja entre todos o matrimônio, bem como leitos sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado fala sobre respeitar, sobre honrar e sobre cultuar, não é? Queridos, realmente o matrimônio é uma bênção de Deus. Ela é a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade. E dentro desse texto aqui, eu queria usar um outro texto para nós falarmos sobre a questão da sexualidade. Eu não queria usar simplesmente esse texto sobre o matrimônio. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Para que nós falássemos justamente sobre a sexualidade, mas usando esse texto de Oséias. Nesse texto de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, somente a parte A, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é a chave do sucesso para tudo que você faz na vida. Se você trabalha em uma determinada área, você precisa ter conhecimento daquilo que você faz. Se você dá aula, você tem que a cada dia mais buscar conhecimento. Se você é um profissional na área da saúde, assim vai. Diz que a mãe do sofrimento se chama ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Mas por que eu estou usando esse texto, onde nesse livro de Oséias fala sobre o povo estar perecendo, porque não conhecia a lei de Deus com respeito àquilo que era pecado, àquilo que era errado, e aí o povo estava caminhando para o fracasso. É comprovado que os 3 maiores inimigos da família e do casamento no século 21 são as dívidas, a incompatibilidade de gênios e a sexualidade não correspondida. Mas interessante que nós buscamos conhecimento para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Às vezes para melhorar no trabalho, para cozinhar melhor, não é? Mas para a questão do casamento, da sexualidade, muitas vezes nós não buscamos conhecimento daquilo que é importante nessa área, principalmente com respeito à sexualidade na nossa vida. A sexualidade, ela envolve o que há de mais íntimo na vida do ser humano, amados. O que há de mais íntimo na nossa vida envolve realmente a sexualidade. Quando o casal, quando as famílias, quando as mulheres, aliás, o casal, vamos dizer assim, porque tem muitos jovens também, né? Mas o jovem tem que aprender essa questão da sexualidade. Por quê? Porque dependendo de como você aprende sobre isso, você pode ter resultados positivos ou resultados negativos. Por quê? Porque a sexualidade, ela envolve a questão biológica, social, psicológica e espiritual do ser humano. E, no geral, a gente percebe que muitos líderes têm dado muita atenção, às vezes, ou dão pouca atenção ao devido assunto. Alguns falam, não dão nada de instrução, achando que é simplesmente pecaminoso. E aí, por falta de coragem, uma certa timidez, não fala sobre o assunto. E, por outro lado, alguns dizem que entre 4 paredes tudo pode, né? Mas, no decorrer do que nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre, antes de eu entrar no que eu quero dizer, sobre o que a Bíblia diz sobre a sexualidade. Olhando a revista, eu quero dizer rapidinho sobre o lado pecaminoso e negativo do sexo. Qual é o primeiro? Sexo fora do casamento. E isso se aplica à juventude. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 8, fugir da prostituição. Sexo fora do casamento, no meio da juventude, é pecado? Sim. Por quê? Porque é prostituição. E traz sérias consequências para a vida do jovem, não é? É errado, é pecado, traz consequências depressivas,
traz consequências para a sua vida espiritual, traz consequências erradas lá na frente quando você vai casar. Eu ministrei para um grupo de jovens esses dias lá em São Paulo, e foi muito interessante. Falando nesse assunto, eu resolvi casar, 3 casais lá, vamos dizer assim, peguei o meu esposo e eu, mais 2 casais lá, e brinquei que eu ia fazer um casamento. E eu comecei a leiloar as moças, que eram as mulheres casadas que iriam casar. Aí eu cheguei perto de alguém e falei assim, essa é a Mariana, ela tem muita experiência sexual, contei tudo com respeito à vida dela, depois falei de uma outra que não tinha nenhuma experiência sexual, e fui mostrando. E perguntei para os jovens quais delas os jovens queriam casar. Todos os jovens, no geral, escolheram, claro, que o quê? A menina, a mulher que tipificava ali, que representava a mulher que não tinha experiência sexual. E eu fiquei chocado, porque naquele momento as moças que estavam naquele lugar começaram a chorar. Por quê? Porque elas perceberam quanto isso era importante, se guardar para aquele que Deus havia preparado para a sua vida. Então, queridos, qual que é o segundo lado errado da sexualidade? O adultério. O que se entende por adultério? A prática sexual entre pessoas casadas fora do casamento. A Bíblia diz, não adulterarás. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 14. E interessante que dentro dessa questão do adultério, muitas vezes as pessoas não veem a importância de alguns versículos que tem na Bíblia. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, que aquele que adultera não ficará sem castigo, independente se conhece o Senhor ou não. Está na Bíblia. Aquele que adultera não ficará sem castigo. Interessante que você pode observar, por exemplo, quando nós analisamos a vida de Davi, né, que pecou, adulterou, aí gerou um homicídio, e assim foi várias consequências na sua vida. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas ele colheu apenas o problema com o filho, que adulterou com a sua concubina. Não. Davi colheu adultério e infidelidade em todas as áreas da sua vida. O seu líder o traiu, o seu conselheiro o traiu, os seus soldados o traiu. Davi colheu uma série de consequências, não só na vida conjugal. Em todas as áreas da sua vida, ele chamou para si o quê? A consequência da traição. Interessante que tem um outro versículo muito interessante na Bíblia. Por exemplo, está escrito assim, ó. Resistir ao diabo e ele fugirá de... É um versículo comum, né? Manda resistir o diabo. Mas tem um outro versículo lá em Provérbios que diz assim... Viste a mulher adúltera, fugir dela. Já pensou? Manda resistir ao diabo, porque ele vai fugir de vós, mas com respeito ao adultério, a mulher adúltera não manda resistir, manda fugir, porque a consequência é séria, né? Vamos lá rapidinho que eu quero passar para a parte mais interessante, que é o que a Bíblia diz sobre a sexualidade com respeito à bênção para o casal. Qual mais que é um lado negativo? Fornicação. Entende-se por fornicação a prática sexual entre uma pessoa solteira e entre uma pessoa casada. A casada comete adultério, a solteira comete fornicação. Outra prática, sodomia, que é o homossexualismo, que foi quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os homens eram tão dados àquela prática, que quando os anjos foram dar notícia que destruiria a cidade, eles queriam até tomar os anjos para a prática sexual, não é? Qual outra prática errada? Poligamia, mais de um cônjuge, né? Vamos passar. Outra prática é que acontece muito no meio até de jovens. Masturbação. Mas é errado. Você sabia que tem médico hoje em dia, na área de adolescente, que fala para os pais para induzir os meninos a isso? Você sabia disso, gente? Principalmente nas regiões dos grandes centros. É errado? Sim. Por quê? É uma prática egoísta, acompanhada de pensamentos lascívios. A pessoa, quando faz isso, está pensando em outra pessoa. Então, se a sua mente pensa em alguém já com intenção impura, você já pecou com aquela pessoa. Outra coisa muito séria com respeito à masturbação. É comprovado pelo Instituto de Sexologia Brasileiro que quem pratica masturbação certamente vai ter um problema muito sério chamado impotência sexual. Viu, amados? Isso é muito sério. O homem que pratica masturbação vai, com o passar do tempo, ter impotência sexual, e a mulher vai ter inapetência, ela não vai ter desejo sexual. Por quê? Aprendeu a se realizar sozinho, aprendeu um caminho errado. Então, a prática errada, condenado uma prática egoísta. Quais são os outros lados negativos? Bem rapidinho. Swing, que é troca de casal, que é um absurdo, né, amados? Incesto, que é sexo entre pessoas da mesma família. Pedofilia,
que é sexo entre crianças, com crianças, aliás. Zoofilia, que é com animais. Necrofilia, que é relação sexual com cadáver. E o sadomasoquismo, que é o prazer em maltratar a pessoa com quem se tem, então, o relacionamento sexual. Amados, isso aqui praticamente é o que a revista havia falado com respeito à defraudação sexual. Mas, dentro do que a Bíblia fala, né? Nós vimos tudo isso aqui, foi muito interessante olhar essa parte. Mas, dentro do que a Bíblia fala com respeito ao propósito de Deus dentro da sexualidade. Agora eu quero falar para você o que a Bíblia fala com respeito à sexualidade. Mas se nós vemos tudo isso, nós percebemos que o alvo do diabo é tirar o equilíbrio. Ou ele puxa dizendo, é pecado, né? Não vamos falar nesse assunto, isso é carnal. Ou ele te empurra levando para aquilo que é maligno, para aquilo que vai trazer problema, para aquilo que realmente é pecado e que vai atrapalhar a sua vida. Ele tenta tirar o equilíbrio. E nós percebemos que ao longo dos anos, esse equilíbrio de fato foi faltado no nosso meio. Porque não se falava sobre o assunto. Não se falavam. Eu me lembro que eu casei há 20 anos atrás. Eu faço 20 anos de casada semana que vem. E eu, jovem crente, converti aos 17 anos, casei aos 20. E eu me lembro que eu fiquei encantada, né? Casei, fui para a lua de mel. Quando eu volto do casamento, veio as irmãs me visitar. Assembleia de Deus bem tradicional naquela época. Ali em Palmeiras de Goiás. Está até aqui, eu esqueci o nome agora do filho do pastor de lá na época. E eu me lembro que eu lavei as minhas camisolas, né, as peças íntimas do meu esposo, os pijamas, e botei lá no varal. E a campainha tocou, e eu encantada, vi pelo olho biônico as irmãs, falei, glória a Deus, né? Vieram me buscar para participar do clube de mulheres agora, né, das senhoras da igreja. E eu me lembro que as irmãs entraram e começaram a olhar para o meu varal. E elas começaram, sai em nome de Jesus. Sai, eu te repreendo agora. O sangue de Jesus tem poder. Sai daqui, pombagira. Eu falei, misericórdia. Onde já tem tanto demônio aqui no quintal, né? Aí a irmã olhou para mim e falou, essas camisolas aqui, ó, tudo pombagira. Eu falei, não, irmã, essa não é da pombagira, não. Eu comprei e paguei, entendeu? Mas o que acontece? Nós percebemos que ao longo dos anos não se falavam sobre esse assunto. E que as pessoas muitas vezes não sabiam o que a Bíblia fala sobre a sexualidade. Você quer ver pior? Eu fui ministrar em Brasília esses dias, numa igreja bem tradicional, sobre esse assunto que o pastor e a esposa pediu, sexualidade só para mulheres. E eu ministrando esse livro, Geladeira ao Fogão, e as mulheres riam demais, aprenderam bastante. E tinha uma senhorinha aqui à frente, talvez com seus 70 anos. E ela ria, depois ela chorava um pouquinho, segurava o lenço. Terminou, ela veio, me abraçou e falou, amada, se na minha época eu tivesse tido uma palestra dessa, não tinha sofrido tanto. Ela falou, meu marido morreu tem 30 anos. E eu nem casei de novo, porque eu falei, vai casar para quê? É pecado, não é? Aí ela virou para mim e disse assim, eu passei 5 anos bem casada, cuidando do meu esposo na área da sexualidade. E um determinado dia, o pastor da nossa igreja disse assim, terça-feira tem palestra só para casal, vai estar liberado, sentar junto na terça-feira, desse jeito. E aí falou assim, aí você vem para aprender. E diz ela que o pastor era um pregador de São Paulo. Abriu a Bíblia em Mateus 17, 34 e começou a ler. Leu assim, estarão 2 deitados, um subirá e o outro ficará. Fecha a Bíblia. Ela falou, ai meu Deus. Aí o pastor olhou para o pessoal e disse, entenderam? Quem gosta vai ficar e quem não gosta vai subir. Gente, que absurdo. Ensinar aquilo, como é que a pessoa fica? Diz ela que viveu 30 anos depois casada com o marido, chorando, gente. Diz que o marido procurava dela, ela falava, em nome de Jesus, afasta de mim tentação. Aí diz que o dia que ela não aguentava mais, que ela cedia para o esposo dela, ela cedia assim, Senhor, me perdoa, não volta hoje, não tem misericórdia. Só volta amanhã. Então o que acontece? As pessoas mal liam. Por exemplo, esse dia que a mulher visitou a minha casa e me disse isso, eu já havia lido a Bíblia umas 5 vezes. E eu perguntei para ela se ela tinha lido sobre o assunto na Bíblia. Ela falou, Deus o livre. Nunca visto, não tem na Bíblia. Eu falei, não tem não? A Bíblia no livro de Cantares fala várias coisas sobre o assunto. Aí eu comecei a ler para a irmã. Comecei a ler, ela começou a rir alegrinha. Falou, glória a Deus, que bênção. Quer dizer que pode. Então vamos ver o que a Bíblia fala com respeito à sexualidade dentro do casamento. Nós rapidinho falamos sobre aquilo que é pecaminoso, que a Bíblia também fala. Sobre aquilo que é errado.
sobre aquilo que é a defraudação da questão sexual que hoje a sociedade tem banalizado. Mas o que a Bíblia fala? Quais são as principais funções da sexualidade à luz da Bíblia? Primeiro, multiplicação. Onde que está? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Está escrito assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Qual que é a primeira função da sexualidade? Multiplicação. Para multiplicar precisa de quê, gente? Namorar, não é? Namorar, eu digo intimidade. Não tem como multiplicar se não tiver intimidade. Primeiro propósito de Deus na sexualidade é encher a terra, povoar a terra, não é? Eu me lembro de uma irmã uma vez, ela me procurava na igreja, deve ter uns 8 anos. Irmã Ângela, ora comigo, eu não fico grávida. A irmã tem unção para engravidar, né? Porque eu não podia ter filho, perdi 3 filhos, depois Deus me deu 3 e tal. E a gente tem costume de orar e realmente as irmãs engravidam. E eu olhei que essa irmã, mais de ano, ela engravidava. Falei, minha filha, vamos ter que ir para o médico mesmo. Ela falou, já fui, já fiz exame, não tem nada. E aí eu fiquei numa dó dela, e ela chegava de novo, pastora, ora comigo. Aí um dia eu pus a mão na cabeça dela para orar. Aí eu comecei a orar, o Espírito Santo falou para mim, pergunta se ela está interagindo. Eu falei, Jesus, é muita cara de pau, perguntar isso para a irmã. O Espírito Santo falou para mim de novo, pergunta para ela. Falei, amada, com todo respeito, me perdoa, eu tenho que perguntar para você se você está interagindo com seu esposo. Aí ela, como assim? A gente se dá muito bem, conversa bastante. Falei, estou falando interagindo, entendeu? Naquele momento de intimidade. Assim, amada, assim. Desculpa a pergunta, mas qual é a frequência? Ela falou, 1 vez por mês, tá bom, né? Eu falei, não vou orar para você ficar grávida mais não? É muito milagre, né? É muito milagre para uma pessoa nova, 1 vez por mês, pelo amor de Deus. Falei, menino, só vem se interagir, mulher, né? Então, queridos, a primeira função da sexualidade é multiplicação. Qual é a segunda função da sexualidade à luz da Bíblia? Diga, proteção. Você sabia que a segunda função da sexualidade à luz da Bíblia é proteção? Mas proteger o quê? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5, está escrito assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao marido. Aí vem um contexto. Cada um tem poder sobre o corpo do outro, tá? Eu estou diminuindo aqui. Aí vem no versículo 5. Não vos priveis um ao outro. O que é privar? Negar. É negar um ao outro. Está escrito, não vos priveis. Talvez por consentimento mútuo, ou seja, se ambos consentirem, para vos aplicardes ao jejum e oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou seja, falta de frequência. Uma das funções da sexualidade, biblicamente, é proteger o seu casamento. Contra o quê? Contra as tentações de Satanás. Está na Bíblia. Sim ou não? Está escrito na Bíblia, gente. Agora tem casal que não protege um ao outro. Isso aqui se aplica mais à vida da mulher, não é? Tem muita mulher que está com dor de cabeça todo dia, que está cansada todo dia, não é? Que fala, não, amorzinho, só de 15 em 15 dias está bom. Tem marido que não pode nem ver perna de mesa que está tendo miragem, minha filha. Entendeu o negócio? Tem marido que está desse jeito, não é? Esquece que a proteção é importante, a sexualidade é proteção no casamento. Eu me lembro que assim que nós casamos, eu e meu esposo, veio no Brasil o plano real, né? Quase todo mundo quebrou, não foi? O Cirino quebrou naquela época, muita dificuldade. E eu me lembro que eu virei para o meu marido e falei assim, amorzinho, vamos jejuar agora de nós dois. Ele falou, não estou entendendo. Eu falei, é o seguinte, nós já jejuamos de tudo, as portas não abrem. Então nós vamos jejuar agora de nós dois. Aí, como assim? Eu falei, não encosta em mim nem eu não sei, 30 dias. Eu acho que com isso o céu vai abrir mesmo. Com muita insistência, ele concordou. Nós deitamos na primeira noite. Ele dormiu, acordou de madrugada, avançou em mim. Eu acordei ele, falei, pelo amor de Deus, o jejum, né? Coloquei 2 travesseiros para separar nós dois. Aí ele ficou contrariado, mas tudo bem. Primeira semana ele estava bonzinho, gente. Terceira semana o homem estava me dando patada toda hora. Pensa num homem estressado. Na segunda semana, aliás. Na terceira semana ele batia as portas dos armários de casa, que quase arrebentava os armários.
Na quarta semana ele batia a porta do carro assim com tanta força. Eu falei, meu Deus, a crise piorou, você quer ver? Eu falei, amor, o negócio piorou. Ele falou, não, até que melhorou. Eu falei, mas que nervoso é esse? Ele falou, pelo amor de Deus, minha filha, quando é que acaba esse jejum doido seu? Aí ele virou para mim e falou um negócio que eu fiquei assustada. Ele falou, sabe aquele barbeiro que corta o cabelo de frente da nossa empresa? Eu falei, sei. Ele falou, pois é, isso eu morava lá em Palmeiras de Goiás na época. Aí ele falou assim, você já viu a mãe dele que lava o cabelo da gente? Gente, era uma senhora de mais ou menos uns 70 anos, desdentada. Cabelão desse tamanho, toda desdentada. Ele falou, amorzinho, eu sentei lá na cadeirinha dele para lavar meu cabelo, e ele falou assim, ô mãe, vem cá lavar a cabeça do irmão aqui, ó. Ela começou a passar a mão no meu cabelo, amor, lavar minha cabeça. Quando eu olhei para aquela velhinha desdentada, ela começou a ficar bonita, meu bem, pensa. Meu bem, minha barraca começou a levantar, eu me dei um desespero. Eu falei, pode deixar, semana que vem eu vou cortar o cabelo. Né? Ou seja, queridos, sexualidade protege o casamento, sabia? Então, o esposo que está com o marido aí, vice-versa, né? Vira um para o outro e fala, me proteja, tá, querida? Protege. Os solteiros, quando se casar, entendam isso, não é? Isso é Bíblia. Como que se protege? Alimentando o cônjuge, não é, queridos? Da mesma forma, a mulher também, aliás, o marido também precisa proteger a esposa nessa área, não é? Vamos lá agora. Qual que é outra função da sexualidade? Protege contra a tristeza. Sabia disso? Às vezes está na tristeza, de mal com a vida, parece que aconteceu um problema, que o negócio está feio, mas de repente o entrelaçar do corpo, dos corpos de um casal fala muito mais do que 1000 palavras. Imagina, quando Sara morreu, Isaac estava triste. O que aconteceu então? Para consolar Isaac, conduziu Rebeca até a tenda de Sara, sua mãe. Isso está em Gênesis 24, 27. E esta foi-lhe por mulher, e ele amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não atentamos para isso na Bíblia. Por exemplo, esses dias passados, uma amiga minha perdeu a sogra. Ela tem, acho que uns 28 anos de casada. E eu estava viajando, não deu para ir no velório, meu marido foi. Cheguei de viagem, tinha uma referência na minha casa que ela tinha ligado várias vezes, querendo falar comigo, chorando demais. Falei, que gracinha, né? Ela ama tanta sogra. Aí eu liguei para ela, eu falei, querida, né, sua sogra já não estava bem de saúde, Deus sabe. Não estou chorando é por causa disso, não, foi até um alívio. Eu falei, então por que você está chorando? Porque eu descobri que eu casei com um cavalo. Eu falei, depois de 28 anos? Ela falou, E não parava de chorar, eu falei, vou ter que ir lá, né? Sentei com ela chorava, mas numa raiva do coitado do marido. Eu falei, o que ele te fez? Você acredita que nós enterramos minha sogra 4 horas da tarde? Eu chorando, por causa da pobrezinha da minha sogra, das minhas cunhadas que ficou sem ela, meu marido. Meu marido na tristeza, porque havia enterrado a mãe. Quando eu deitei lá na cama, para nós orarmos, para depois dormir, aquele bruto, insensível, passa a mão em mim. Aí diz ela que virou para ele e falou, bem, onde está sua cabeça? Sua mãe acabou de morrer. Aí o marido olhou para ela e falou assim, quem morreu foi minha mãe, não foi eu não, viu? Ou seja, ele está certo? É consolo, gente. E muitas vezes, principalmente a gente, mulher, não entende isso. Aí eu falei, olha, você não casou com um cavalo do príncipe, igual você está pensando, isso é normal, né? Muitas vezes, o casal está triste por uma outra área. Mas, quando você percebe que isso é bíblico para a sua vida, e percebe a influência que a sexualidade tem na vida do casal, segundo a Bíblia, isso muda completamente. Eu me lembro que eu perdi uma filha com 3 dias de vida, que caiu do braço da enfermeira no chão e deu explosão múltipla de órgãos. Toda vez que eu estava muito triste por cada criança, o Cirino chegava perto de mim, me abraçava e dizia, vem cá, vamos ficar alegrinha, vamos fazer um outro nenenzinho. Ou seja, me fazia sonhar com outra criança. E sem perceber, aqueles eram os momentos que mais traziam alegria na nossa vida. E muitas vezes, o dia a dia é estressante. Você quer ver? Tem um versículo muito legal que fala sobre isso. Quer ver? Eclesiastes 9:9 está escrito assim, goza a vida ou tenha prazer na vida com a mulher que amas. Quantos dias? Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque todos os dias são vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. O que esse versículo diz?
nós trabalhamos no dia a dia. Nós ficamos enfadados no dia a dia. Então tem uma porção que Deus nos deu nessa vida. Qual foi a porção que Deus te deu nessa vida para que você tire todo o estresse diário? Ter prazer com a mulher que amas. Então significa que a questão da sexualidade, além de descarregar toda a nossa energia e recarregar a bateria para o dia seguinte, serve também para essa questão de ser consolo no tempo da tristeza. Você sabia que muitas vezes, até mesmo quando o casal vive uma crise, seja financeira ou em outras áreas da sua vida, se a sexualidade for bem correspondida, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil para o casal superar tudo isso. Deixa eu contar rapidinho um testemunho aqui, para partir para outro ponto. Para Deus me fazer entender o meu ministério, a chamada que Deus tinha na nossa vida, há mais ou menos 7 anos atrás, o meu esposo perdeu, em média, 5 milhões de reais na nossa empresa. E nós tivemos momentos muito difíceis, morando ali na Aldeia do Vale, muitas vezes não ter o que comer em casa. Morando lá na Aldeia do Vale, meus meninos pediam um iogurte, e não tinha dinheiro para comprar o iogurte. De muitas vezes nos pegar abrindo as gavetas da casa, procurando moeda, para inteirar o dinheiro de comprar o pacote de arroz. Isso afeta o casamento? Claro que afeta, gente. Isso afeta todas as áreas? Afeta. Só que eu e Cirina havíamos feito um compromisso de sermos fiéis na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade e na escassez, como você fez quando se casou. E já havíamos passado a época do plano real, havíamos superado, temos uma promessa de Deus e ficamos tranquilos. Mas eu me lembro que o Cirino disse para mim, uma das áreas que nós não vamos deixar afetar na nossa vida é a sexualidade. Porque se estiver bem na intimidade, as demais coisas vão se ajustar. Mas, um determinado dia, meu telefone toca lá em casa, e foi uma experiência muito difícil para a gente na época. E pediram uma liberação lá na portaria. E eu achando que era gente, para ir orar com a gente e tal. E eu virei para o pessoal da portaria e falei, quem é? Falou, Centrais Elétricas do Estado de Goiás para cortar essa energia. Nunca tinha passado por aqui, gente. E aí o rapaz chegou, foi cortar a energia, eu tirei o sapatinho, fui lá bem humildezinho e falei, moço, corta não, né? Daqui a pouco ele paga, ele nem viu. Conversei com o moço e o moço estava estressado. Falou, olha, quem mora numa casa dessa tem que ter no mínimo dinheiro para pagar a energia. Falei, o senhor tem razão, né? Pode cortar, estava estressado. Eu peguei o telefone e liguei para o Cirino. Aí eu não liguei brigando, né? Rodando a baiana. Eu liguei e falei assim, amorzinho, um probleminha aqui na nossa casa. Falou, o que é, querida? Falei, cortar energia. Ele falou assim, tá, eu vou ver se eu consigo pagar hoje. Mas resumindo, ele não deu conta de pagar energia. Chegou lá em casa, 6:30 da tarde, 2 caixas de vela na mão. Vela tem tudo a ver, entendi o mistério, né? Falei, entendi que não vai cortar, não vou cobrar nada. E aí eu me lembro que quando ele abre a geladeira, amados, tinha uma maçã e uma garrafa com água. O que é isso para um casal que, muito bem sucedido na época? E eu me lembro que o Cirino ficou arrasado. Meu esposo é um homem muito forte, emocionalmente dizendo, mas aquele dia, aquilo para ele foi a gota d'água. E eu me lembro que eu tentando assim, arrumar a situação, eu peguei e fui acender vela. Aí eu acendi uma vela na ponta da escada, para ficar bem romântico, né? Uma na curva da escada, uma lá em cima na escada e nos aparadores lá de cima, para ficar bem clarinho, né? Bem assim, elegante a casa. Lá vem o Cirino atrás, economiza, pelo amor de Deus. Falei, nossa, meu Deus do céu, o negócio está feio para economizar até vela, né? E eu me lembro que naquela noite, ele ficou arrebentado. Por quê? Minhas meninas queriam saber por que a energia estava estragada, gente. A pressão em cima do pai não era da esposa, era dos filhos. E naquela noite, eu não tinha cabeça para mais nada. Muito menos meu esposo. Até porque o homem é o provedor. E isso dói muito mais num homem, para quem já passou, do que numa mulher. E eu me lembro que o Cirino deitou cedo, muito forte emocionalmente ele, mas naquela noite as lágrimazinhas começaram a pingar. E eu fiquei preocupada. Falei, amorzinho, vamos cantar um hino, fazer uma oração. Ele, cansei. Meu bem, vamos fazer uma campanha de ler tal livro da Bíblia, assim, assim, assim. Meu bem, não toca no assunto. E eu percebi que ele estava arrebentado. E tudo que eu tentava, a resposta era seca e grossa. Não. Estou sem cabeça, eu quero dormir. E eu fui para o meu closet. Ajoelhei e comecei a chorar. Falei, Deus, o que eu faço com o homem agora? O homem está com a cabeça ruim. O homem hoje está desesperançado, não quer nem falar com o senhor mais. O que eu faço? Interprete como você quiser, viu? Deus falou comigo, a esposa de Cantar de Salomão precisa entrar em ação. A pessoa tem certeza, Deus. Na hora dessa, né?
Aí eu obedeci a voz do Espírito Santo, fui lá, tomei um banhozinho, deitei do lado do Cirino, com quem não quisesse nada, fiquei ali adulando ele, mãozinha vai para lá, para cá, né? De repente, toda a tristeza passou, foi a melhor noite da nossa vida, a luz de vela, pensa na noite boa. Depois daquele momento ele levantou, para quem não queria cantar e nem orar, ele levantou. Uma nova história Deus tem para nós. Um novo canto, né? Só que o que é importante você ver isso? Porque muitas vezes a tendência é que quando tem problema no casamento, o casal se fecha. Principalmente se é questão financeira. O casal prefere se fechar. E a Bíblia fala sobre a importância da sexualidade para recarregar a sua bateria no relacionamento. Qual que é a outra função da sexualidade à luz da Bíblia? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: maridos, vós igualmente coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vós sois juntamente cordeiros da mesma graça. Para quê? Para que não se interrompa as vossas orações. Interessante, o que esse versículo tem a ver com sexualidade? 1 Pedro 3,7. Diz o seguinte: marido coabitai, coabitai. O que é coabitai no grego? Co vem de coito, habitai de habitar. Ou seja, ato sexual dentro do casamento. Na vida habitar, né? Na vida do casal. Então, queridos, esse versículo diz algo muito interessante, que o casal precisa coabitar com entendimento. E por que cobra mais do marido? Vou te falar por quê daqui a pouco. Por quê? Você vai entender agora mesmo. Mas diz assim, que se o casal não estiver coabitando com entendimento, ou seja, se não estiver bem lá na intimidade, o que acontece com a nossa oração? Ela é interrompida. Sabia disso? Sabia que tem muita bênção que não chega na sua casa, muita oração não respondida, porque na intimidade o casal vai mal? E por que será que o apóstolo Paulo disse que o homem que deveria coabitar com entendimento? Por quê? Isso aqui é muito importante. Porque sexo para o homem, desde o princípio, precisa de um lugar. Para a mulher precisa de um motivo. Sabia disso? Sexualidade para o homem, tendo um lugar, tá bom. A mulher precisa de um motivo. Por isso, antes de tudo, é necessário que homem conheça muito bem sobre mulher. Por exemplo, quando você lê o livro de Cantares de Salomão, isso aqui é muito interessante também. Você percebe que a Sulamita era uma esposa que sempre se oferecia ao marido. Se você for ler os textos todos, você vai perceber que ela fala: procurei o meu amado no leito, para se oferecer a ele. Você vai perceber que ela falava assim para ele: meu bem, estou usando meu bem, mas ela usava outro texto, meu amado, né? Ela dizia: meu amado, vamos aos campos de manhã, vamos ver como está a macieira, como está a romeira, vamos ver se tem flor e fruto no campo, e ali te darei o meu amor. Você percebe que aquela mulher se oferecia ao esposo, lembrando às mulheres que a esposa dos sonhos de um marido, ela tem duas características. Ela é a mulher de Provérbios, mas ela precisa ser a mulher de Cantares. Essa é a mulher dos sonhos de um marido. Mas então, queridos, por que a Sulamita fazia assim? Porque Salomão era expert em algo que mulher precisa demais, na arte de elogiar. Ele elogiava o corpo da sua amada, ele falava do corpo, dos detalhes do corpo. Ele não ficava com certeza preocupado nesse padrão de beleza do século 21, que muitas vezes exige que a mulher seja uma eterna Barbie. Ele elogiava constantemente a sua esposa, a sua amada. Interessante que tem um dos versículos que ele fala assim: as éguas do faraó te comparo. Aí você pode pensar assim: mas se eu chamar minha mulher desse nome, ela vai me matar, com certeza. Mas, naquela época tinha avião? Não tinha, gente. Tinha Ferrari naquela época? Tinha? Não tinha. Tinha Camaro naquela época? Não tinha. Qual era a condução do faraó? Era, esse bichinho. E esse bichinho do faraó era o bichinho, não é? Então ele queria dizer o seguinte: olha, eu te comparo ao melhor que um rei tem. Ou seja, ele era expert na arte de elogiar. Eu me lembro de um dia que eu fiz um estudo, que é uma ministração que eu faço muito junto com o pastor Cláudio Duarte, que é amigo particular nosso. A gente ministra muito junto para casal.
E nós falamos sobre a esposa dos sonhos de um marido, eu ministrei, e ele, o marido dos sonhos de uma mulher. E nós fizemos justamente isso, mostrando a importância de se olhar com respeito àquilo que é importante na arte de elogiar. Por que homem precisa entender, então, coabitar com a mulher com entendimento? Quer ver? Presta atenção aqui. Vamos ver algumas diferenças básicas entre homem e mulher? Quando se fala em casamento, vamos nos casar. O que os homens pensam, o que as mulheres pensam? Nós mulheres, sofá. Vou comprar um sofá. Vou comprar uma coxa especial. Vou comprar um arranjo vermelho para pôr na sala. A gente pensa os detalhes, o vestido de noiva, a cumplicidade. O que o homem pensa quando fala em casar? Glória a Deus, vou sair da seca, aleluia. Por isso que tem que ter entendimento. Aí o cara casa, a mulher está esperando que ele vai chegar lá na primeira noite, carregar ela na escada, ele não carrega, não é? Já fica frustrado. A mulher está esperando que ele vai despir ela devagarzinho, falando, bem me quer, mal me quer, não é? No vestido. Está esperando que ele vai fazer uma rodadinha. E o rapaz, como aconteceu comigo, já joga a gente na cama, né? Tira aquela coisa horrorosa que a gente nunca viu para fora, e aí? Dá vontade de sair correndo. Então precisa entender que casamento para mulher é diferente de homem, entendeu? Mulher não pensa igual ao homem. Quer ver outra coisa? Nós temos amigos, né? Nós, as mulheres, temos uma amiga que chama Roberta. A outra que chama Carla. Como que a gente chama Roberta? Rô, não é? Robertinha. Carlinha, se ela for prósperazinha, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né? A gente nunca chama ela de gordinha, porque isso dá inimizade. A gente fala que ela é muito fofa, que ela é muito maravilhosa, né? Se ela é muito magrinha, a gente fala daquele jeito. É a nossa melhor amiga. Se uma amiga chama a gente de gorda, é inimizade, a gente toma raiva da pessoa. Tem que orar, fazer campanha para libertar e perdoar, não é? Funciona mais ou menos assim, tá? Vamos ver os homens. Homem tem 2 amigos, o Roberto e o Carlos. Qual apelido vocês dão para o Roberto? Hã? Robertão, Betão. Se ele for meio cheinho, o que você fala para ele? Pança, porco, misericórdia. O que mais, né? É pança, é porco. Se ele for careca assim, igual o pastor Lívio, né, pastor? Ele chamou de pista de pousar avião. Não fica nem ofendido. A gente olha e fica assim, poxa vida, o cara te maltratou, fala para o marido, né? O marido fala assim, não, meu melhor amigo, esse cara é 10. Sim ou não? Não é assim? Aí vamos, por que tem que ter entendimento? Porque vai lá para a intimidade o casal. O que acontece? Mulher casa e toda mulher casa e prospera, gente, não tem jeito. Faz parte da lei. Mulher casa, prospera para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não tem jeito. Ainda mais quando vem os filhos. Aí o marido olha para a coitadinha e fala, nossa, mas você está gorda, hein? Pelo amor de Deus. De noite ela fecha o supermercado para balanço durante 15 dias. Entendeu que ela fecha o supermercado para balanço? As pernas ficam fechadas, que é o supermercado. O marido que entrar fala, não pode. Ele pergunta o que foi, nada não. A raiva, por quê? Chamou ela de gorda. Entendeu? Tanto que isso é sério. Tem que tomar muito cuidado, não é, amados? Quer ver a diferença? Mulher vai ao banheiro. E homens também. Homem vai ao banheiro por 2 razões lógicas. Número 1 e número 2. Homem não fala, amigo, vamos ali no banheiro comigo? Vamos lá para bater um papo? Não. Só vai no banheiro sozinho. Não tem conversa no banheiro masculino, não é? Eles entram, vão, fazem suas necessidades e saem. E mulher, como é que é? A gente vai ao banheiro, número 1. Número 2, pasmem, para tomar um ar puro. A gente está depressiva, magoada, chateada. Não, vou ali. Onde? Banheiro. Olha no espelho, dá vontade de chorar, fica ali, né? Nunca viu a mulher, está lá conversando com ela, perguntando o nome dos filhos, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, preço de bolsa. E muitas vezes isso desencadeia onde? Na sexualidade, sabia disso? Por quê? Porque não entendemos que a mulher é muito sensível e a questão da comunicação e o homem é mais fechado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tem que coabitar com entendimento, viu, queridos? Isso é muito importante. E a mulher precisa ter entendimento? Também. Embora o apóstolo Paulo diga que a mulher não fale sobre a mulher ter entendimento, mas cobra isso do homem, por que a mulher precisa ter entendimento? Eu vou contar uma história aqui que você vai entender por que a mulher tem que ter entendimento. Conta-se que certa vez um casal cuidava de um zoológico. E eles cuidavam desse zoológico já há 18 anos.
E toda segunda-feira não tinha ninguém no zoológico. O pessoal vinha, limpava o zoológico de manhã, e à tarde os dois passeavam para ver como estava o zoológico. E de repente, de vez em quando, eles namoravam um pouquinho também ali, debaixo de uma árvore, né? Tá. Aí, um determinado tempo, a mulher começou a virar para o marido, sempre falar, estou com dor de cabeça. Outro dia ela falava, não, eu estou cansada. Outro dia ela virava, os meninos me deram tanto trabalho hoje. E ela começou a gelar o coitado do marido. E o marido muito calmo, muito passivo, não exigia nada. Só ficou sofrendo, tristinho. E ela gostava muito de mundo animal. E ele falou, meu Deus, me dá uma inspiração para me fazer essa esposa entender o quanto eu preciso que ela cuide de mim, né? Que ela está me gelando. E um dia, esse marido, os dois especialistas em cuidado zoológico, viu uma matéria muito interessante. Diz que o instinto sexual do homem se assemelhava ao instinto sexual do gorila. E descobriu-se numa pesquisa que os gorilas, quando fica sem gorilinha, sem a fêmea, né, ele fica depressivo. E tinha naquele zoológico um gorila depressivo. Aí ele foi passear com a esposa na segunda e falou, meu bem, descobri o problema do gorila. Aí ele pegou e falou assim, ela falou, qual? É falta de uma fêmea. Eu li na pesquisa e vi no mundo animal. Ela falou, isso é exagero. Falou, bem. E se nós conseguir resolver o problema desse gorila, nós vamos ser promovidos. Você vai ver, vamos para o zoológico da capital. Aí a mulher falou, mas será que é isso? Ele falou, amor, eu fiquei sabendo que ele não pode ver uma mama de mulher. Porque é isso. A mulher muito curiosa, não tinha ninguém no zoológico. Levantou a blusa e mostrou a mama direita. O gorila ficou desesperado, gente. Ele gritava, ele pulava, avançava na grade. A mulher achou bonitinho e falou, gente, não é verdade? Aí levantou a mama esquerda. O gorila ficou desesperado. Aí o marido falou assim, já pensou se ele visse seus quadris? A mulher virou, resolveu mostrar o quadrilzinho mais delicado, né? Pro gorila. O gorila ficou nervoso, abriu a grade. Saiu lá dentro, pegou a mulher, botou ela no colo. Amor, cuidado, socorre, meu gorila me pegou. E o marido, pensando em dar uma lição para a esposa, falou, conta para ele que está com dor de cabeça. Conta para ele que você teve um dia mau. Conta para ele que você está cansada. Então, só para você entender, minha irmã que está aqui, você tem um gorila dentro de casa. Viu? Marido, vira para ela e fica assim, meu bem, alimenta o seu gorila, viu? Você tem um gorila dentro de casa. É uma metáfora para você entender que legal não é, queridos? Bom, vamos lá, nós falamos sobre 4 funções da sexualidade até agora à luz da Bíblia. E vamos terminar com a última função da sexualidade, que é a mais maravilhosa. Interessante que a multiplicação tem apenas um versículo. Interessante que a proteção tem um versículo que fala sobre isso. Interessante que contra a alegria, né? A proteção contra a tristeza, tem também um versículo. É claro que tem outras histórias que tipificam isso. Interessante que sobre coabitar com entendimento, tem um versículo. Mas qual é a 5ª função da sexualidade à luz da Bíblia? Prazer sexual na vida 2, dentro do casamento. Deus projetou o prazer? Projetou. Gente, Deus projetou tanto prazer, que tem um versículo no Velho Testamento que me chama muita atenção. Quer ver? Deuteronômio 24:5 está escrito assim: o recém-casado não sairá para a guerra, nem terá cargo público por 1 ano inteiro. O recém-casado não vai para a guerra, nem terá cargo público, quanto tempo? 1 ano. Para quê? Para ficar livre em sua casa e se regozijar com a mulher que tomou. Interessante que o termo lua de mel não tem na Bíblia. Mas isso aqui é lua de mel, gente. Olha que coisa mais linda. O que o próprio Deus mandava fazer? Filho, você casou? 1 ano. Vai ficar alegrinho. 1 ano é para você ficar alegre com essa mulher. Ou seja, já pensou, gente, 1 ano de lua de mel? Que propósito de Deus. Por que Deus tinha que fazer isso? Bom demais, né? O casal Lisane falou, bom demais, né? Por quê, queridos? Porque era propósito de Deus, porque Deus sabia que significava muito para o casal o prazer sexual. Vamos ler os outros versículos que falam sobre prazer sexual na Bíblia? Cantares, capítulo 1, versículo 1, a parte B. Fala o seguinte: beija-me com os beijos de sua boca. Sulamita dizendo ao seu marido, porque o teu amor me é melhor do que o vinho. Será que esconde alguma coisa nesse versículo? Você sabia qual era o símbolo máximo de alegria no Velho Testamento? Banquete do vinho. Sabia? No Velho Testamento, o que mais dava alegria para as pessoas era o banquete do vinho. Aí lá na frente,
com o derramar do Espírito Santo, aí veio, não vos embriagueis com o vinho que a contenta, mas enchei-vos do Espírito. 2 símbolos de alegria, Espírito Santo e o vinho. Então, o que acontece lá no Novo Testamento? Fala, então, deixando o vinho de lado, mostrando que o maior símbolo de alegria era o quê? O Espírito Santo. Mas uma coisa ainda deixava se embriagar. Lá no versículo, deixa eu ver aqui, em Provérbios, deixa eu ver qual que é aqui, rapidinho. Em Provérbios fala assim, embriaga-te nas carícias da sua amada. Ou seja, que essa questão de ter prazer no casal traz, o prazer traz alegria para o casal. É importante ver, aí vem no versículo, capítulo 5, versículo 18 e 19 de Provérbios, diz assim, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou fala, embriaga-te nas suas carícias. Não dá mais ou menos a mesma sensação, gente? Não dá? Fica mole, vontade de não levantar mais, acabado, né? E uma dica para as irmãs, é melhor você ficar bem acabadinha mesmo, viu, querida? Porque ele não vai falar, mas ele vai olhar para você e vai falar, nossa, acabei com ela, como é que eu sou bom, né? Importantíssimo isso, né? Vamos lá? Deixa eu passar por mais versículo aqui. Então, amados, se você for perceber, na Bíblia tem mais de 15 versículos que fala sobre o prazer sexual na vida a dois. Quando a gente fala especificamente em encontro de casal, a gente se aprofunda mostrando sobre isso, sobre a profundidade. Por exemplo, o próprio Salomão dizia para a esposa, o teu porte é semelhante a palmeira, os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei na palmeira e pegarei em seus ramos. É muito claro, não é? O porte é a altura, subir na palmeira está claro, não é? Os cachos da palmeira ser semelhante ao cacho da uva, ninguém joga cacho de uva fora, não é verdade? Todo mundo sabe o que faz com cacho de uva e todo mundo sabe onde também tem ramo na palmeira, não é? Então, queridos, é Bíblia. Se você olhar os outros versículos, que eu não vou falar agora porque é questão de estar muito jovem, mas é muito profundo o que a Bíblia fala com respeito à sexualidade. Tem um versículo em Cantares que eu praticamente descobri há pouco tempo. Eu tenho muitos estudos nessa área e muitos livros publicados na área da sexualidade, uma área que eu ministro muito, até por causa do que eu vivi com os meus pais. É uma outra situação. Mas aí, queridos, eu fiquei impressionada de um dia que eu li na Bíblia, um versículo, quer ver? Deixa eu ler esse aqui, eu vou ler rapidinho. Um versículo que está no livro de Cantares, está escrito assim, quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Sulamita dizendo, o meu amado colocou a mão por uma porta, e o meu coração se estremeceu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e mirra sobre os meus dedos. E onde mais estava, que tinha algo que destilava mirra, que simbolizava um óleo que era molhado, onde mais estava? Sobre a maçaneta da porta. Você acha que essa porta aqui foi a porta da casa que o homem pôs a mão? Muito claro, gente. Sabe o que significa maçaneta ou aldrájaba na Bíblia, no grego? Pequena chave de prazer, que é o nome científico de uma pequena coisinha que a mulher tem na porta, que é simbolizada a fechadura, entendeu? Pequena chave de prazer. Olha como Deus preparou. Mas o que a intimidade sexual proporciona ao casal? O que proporciona? Alivia o estresse, não alivia? O marido pode estar nervoso, estressado, chegou em casa, a esposa dá uma atençãozinha, faz um carinzinho, vai debaixo do chuveiro, cuida dele, ele sai cantando, satisfeitinho, não é? Une mais o casal, sim ou não? Une, gente. Casal que dá bem na intimidade é visível. Funciona mais ou menos assim. Dá certo, pega na mão da esposa, Pai do Senhor, minha esposa está aqui do lado, uma bênção ela. Vem cá, esposa, deixa eu simbolizar com você. Vem cá, vem. Sobe lá rapidinho. Casal que dá bem na intimidade funciona assim. Minha amada, gente, vocês conhecem? Eu sou o marido agora e ela é a esposa. Pai do Senhor, minha esposa, uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Pega na mãozinha, né? Chega ali, aí ele fala, ô irmão, você pode sentar para lá, para nós dois sentar aí, juntinho? Né? O irmão sai, anda juntinho, apresenta para todo mundo, aquela coisa, ela sorridente, ele também. Termina o culto, vamos embora juntinho. Se está demorando, ela chega perto, faz só um carinzinho assim, ele já remete a outra coisa. Fala, vamos embora. Né? Pega os meninos e vai para o carro. Casal que não dá certo na intimidade, ele fica assim, vai lá, senta lá com as irmãs. Vai, senta lá, está cabendo lá, vai logo. Lá, ó, pode sentar.
Desse jeito. Termina o culto, o pessoal pergunta, cadê sua esposa? Está lá no meio daquelas mulheres lá, olha ali, naquele casal. Termina o culto, ele nem vai lá e fala, vai pro carro e leva os meninos que eu estou indo. É mais ou menos desse jeito. É ou não é, gente? É desse jeito. Agora essa vai gostar. É comprovado que a intimidade entre o casal queima caloria. Mas quando interage, viu? Porque tem gente que não interage. Né? Tem casal que não interage. Principalmente as mulheres. Eu tenho que falar porque eu sou meio machista, tá, gente? Tem mulher que não interage. O que é interagir? É se dar o ato, né? Agora tem mulher que chega lá perto do marido e fala, é hoje? É hoje? Ah, então tá bom. Ah, mais um pouquinho ou tá bom de jeito? Vai demorar? Eu queria tanto ligar para minha mãe, eu tinha que falar com ela. Eu queria assistir o José hoje, o ministério do José. Isso interage? Não. Então não queima, viu? Então, queridos, se for bem interagido, queima caloria. Reduz índice de infarto. Sabia disso? Porque bombardeia a veia do coração, gente. É muito legal. Foi feita uma pesquisa em Nova York e outra pesquisa em Tel Aviv, com 10 mil casais. Os 10 mil casais desses, os que viviam bem na vida sexual, viveram 15 anos a mais naturalmente. Já pensou? Já pensou, gente? Então vira você que está aí, marido e mulher, para um para o outro e fala, olha, você é responsável para prolongar os meus dias de vida. É muito interessante isso, gente. E proporciona ao casal uma das melhores experiências que existe. Não tem nada, você pode ter o melhor hobby que você tiver, mas uma noite com a sua amada, você e seu esposo, não tem experiência igual. Amados, ainda me falta 10 minutos, eu vou terminar dando introdução em um outro tópico aqui. Eu corri bastante, porque eu tinha que intercalar a questão da revista junto, né? Mas é uma área que eu ministro muito, estudei muito nessa área, porque o meu pai era um homem extremamente adúltero. Traiu minha mãe várias vezes. E eu cansei de ver o meu pai com amante. E uma coisa marcou a minha vida. Quando eu vi o meu pai com amante, eu falava, pai, minha mãe. Ele dizia, eu faço isso com a sua mãe porque eu não tenho casa. Eles não conheciam Jesus, não era justificável, é claro, mas meu pai me despertou para isso. E quando eu casei, eu já conhecia muito sobre a Bíblia, foi uma área que Deus me levantou para ministrar. E hoje, os livros, as ministrações no assunto, ministrar na terra da gente nesse assunto é mais difícil, né? Porque você mora na cidade e tal. Mas é uma área que tem abençoado várias vidas. E nesse livro que eu tenho, Amor, Alimento, Sexo e Tempero, eu demorei quase 1 ano para escrever esse livro. Fiz um estudo bem profundo, ministrando sobre essa área. Por quê? Porque no tempo de ministrar, biblicamente, eu pulei muita coisa, é claro, por causa do tempo. Biblicamente, você sabe que a sexualidade é bênção de Deus para o casal. E a Bíblia inteira, se você prestar atenção, vai mostrar o que é certo e o que é errado. Você vai entender que é uma questão abençoadora. E é comprovado que quanto melhor o casal vive bem na intimidade, também vive melhor na família, vive melhor na sociedade, está melhor no trabalho, está melhor até na igreja, no seu ministério. E uma das maiores comprovações é que quando os seus filhos te veem felizes e sabem que isso começa lá no quarto, que vem de lá, o que vai acontecer com os nossos filhos? Os nossos filhos se sentem seguros e felizes e querem também continuar, claro que continuar uma família como nós temos as nossas. Mas uma coisa me chamava atenção. O que me chamava atenção? Se sexualidade é tão bênção de Deus para o casal, se a forma que a Bíblia fala sobre sexo é muito clara dentro do casamento, mostrando quanto proporciona prazer e é bênção para a vida de ambos. Por que casais têm tanto problema sexual? Por quê? Fiz um estudo detalhado. Porque a sexualidade, ao contrário do que todo mundo, ou talvez 90% pense, não é apenas química. Porque a maioria de nós achamos o quê? Não é química, pronto, vai durar para o resto da vida. Ou então achamos o seguinte, todo homem gosta, toda mulher não gosta, como diz o pastor Cláudio Duarte, isso é um tabu. Por quê? Porque se a prestação de serviço do marido for boa, a cliente vai querer voltar constantemente, não é? Então isso é uma questão de prestação boa de serviço, entendendo que para a mulher sexualidade não é rápido igual para o homem, precisa de preliminar, são detalhes que fazem parte do estudo. Só que eu aconselhava muita gente e chocava, porque vinha, eu tenho problema nessa área. Eu tenho nessa. Estudei e fui ver. O que envolve a sexualidade? 3 áreas importantes. Primeira, questão hormonal. Sabia disso?
Todo homem, toda mulher tem hormônios que afetam a sexualidade. Tem homens que têm mais do que outros homens, e tem mulheres que têm mais do que outras mulheres. Ou seja, tem pessoas que têm desejo diferente um do outro. Aí o casal casa, o marido tem muita vontade, e a esposa não tem. Aí vai acabar o relacionamento? Não. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então precisamos buscar conhecimento na área. O que faz quando tem problema hormonal? O homem busca ajuda no urologista, a mulher busca ajuda no ginecologista. O médico, melhor ainda, medicina ortomolecular, ajuda muito. Mais interessante, que quando Jesus esteve na terra, ele curou cegos de várias formas. Um cego, ele simplesmente, o que você quer? Quer ver? Vai e enxerga. O outro cego, pôs a mão no olho dele e falou, enxerga. O outro cego, seus pecados são perdoados. Passou a enxergar. Mas tinha um cego que me intrigava. Que cego? O cego que Jesus cuspiu na terra, fez um barro e pôs no olho dele. E um dia, estudando sobre isso, Deus me traz algo lindo à mente. Como que você analisa o DNA? Pela saliva. O próprio Jesus cospe no chão, juntando o DNA divino com a terra. A terra fala do homem que veio do pó da terra. Ou seja, ele juntou o DNA divino ao pó da terra ao homem. Então, por isso que a medicina te ajuda em todas as áreas. Quando você busca de Deus, não consegue solução, então vai para outro lugar. Outra questão, quando você lê a Bíblia. Quando Raquel queria ter filhos, ela orou, buscou a Deus e tomava também mandrágoras do campo. Não foram as mandrágoras que lhe deram filho, mas ela buscava aquilo que aumentava o desejo e a fertilidade. E você sabia que tem muita coisa que ajuda o casal a aumentar o desejo sexual que é na natureza? Aí os homens, por exemplo, tem uma história aí do ovinho de codorna e do amendoim. Segundo o Instituto de Sexologia brasileiro, o efeito não é tão grande como de duas receitinhas que eu vou falar para os irmãos hoje, viu? Para os maridos. Irmão, tome bastante suco de melancia, de preferência com semente. Vai aumentar a pressão sanguínea, tá? Suco de melancia não pode faltar na nossa casa, para os nossos maridos, viu, queridas? Suco de melão e melão constante aumenta também toda essa questão hormonal. Para a mulher, tem saída? Maridos, o que você vai fazer para a esposa? Dá para ela chá de folha de amora. Ela vai ficar com a unção da lagartixa, subindo pelas paredes. Muito legal. Chá de folha de amora. É claro que não é veneno, não dá hoje, amanhã tem solução, né? É o uso constante. O que pode fazer além do chá de folha de amora? A cápsula. Vai na farmácia homeopática, manda manipular extrato de amora. Se tiver ginecologista aqui, sabe disso. Manda manipular extrato de amora. Toma uma cápsula por dia. Daqui a pouco a sua esposa vai encher de espinhinha aqui. É sinal que o efeito está ficando bom. Viu? Ela vai ver a sua foto, vai começar a abanar, falar, ai Jesus, que esse marido não chega logo, né? Questão hormonal, tem que ser tratada? Tem. Tem questões que essas coisinhas naturais não ajudam. Por quê? Que estão afetados de mais forma. Aí tem outro tipo de remédio, que eu cito nesse livro, na página 56, e que vai ajudar muito vocês. Teve um dia que eu ri tanto de uma mulher. Eu fui numa cidade aqui perto, não posso contar a cidade, que então descobre quem que é a mulher, né? E ela tinha 10 anos de casado, e, gente, vocês vão assustar. Casada com um homem 15 anos mais velho do que ela. Detalhe, o marido era inglês. Vocês sabiam que culturalmente também interfere? Culturalmente. Os casais mais fogosos são os brasileiros, os hispanos, sabia disso? Os latinos, africanos, né? Agora, os chineses, japoneses, né? E assim vai outras culturas. Esses dias eu dei uma palestra só para a comunidade japonesa, foi muito legal. Elas ficavam tudo assim, nossa, mas como a gente faz, né, com os esposos? Foi muito legal, porque é diferente a cultura deles. É claro que eles são só muita gente que veio agora para cá, né? Então, queridos, essa mulher casou com esse homem tinha ficado com ela 9 vezes durante 10 anos de casada. E ela estava doida já. Desesperada, doente, e ela me chamou, me apertou, e eu conversei com ela, falei, Jesus, como é que a gente faz? E dentro do livro eu conto alguns remédios, eu mandei ela comprar um remedinho para o marido, ela falou, mas ele não vai tomar. Eu falei, descobre se ele tem problema de coração, se tiver, você mata ele, então tem que ter certeza que não tem. Não tinha, aí ela falou, mas eu não tenho coragem na farmácia comprar, eu falei, eu não sou daqui, eu vou lá e compro você. Comprei um remedinho, está na parte 56, chama Cialis, 5 miligramas só, porque não podia dar muito miligrama, então podia matar o marido, né, da irmã.
E aí ela mandou eu para o hotel. Mas diz ela, porque ela disse que ia para o hotel, porque se desse efeito eu ia atrapalhar, né? Eu falei, tá bom, pode mandar. Ela me ligou 30 dias depois. Pastora, que benção. Você não tem noção? Meu marido está numa alegria que eu não posso passar perto dele. Eu falei, não sei o que foi, eu estou tão viril. Ela ajudou o esposo, né? Mulher que precisa de ajuda, tem remédio? Tem. Lá eu falo. Qual que é outra questão? Terminando já. Questão hormonal. A outra questão psicológica. Afeta a sexualidade? Muito. Quais são as questões psicológicas? São mais de 10. Vem baixa autoestima. Casal que tem baixa autoestima interfere na sexualidade? Interfere. Deixa eu contar um negócio para as mulheres aqui, agora é para as mulheres. Existe um tabu que o homem está à procura de que a esposa seja sempre uma Barbie, né, como eu disse no começo. E isso é uma artimanha do diabo para atrapalhar relacionamento. Porque a mulher começa a se cobrar. A mulher abre uma estria, ela vai apagar a luz do quarto, não é? A mulher engorda um pouquinho, ela fica, não encosta em mim. E foi feita uma pesquisa, até está no livro de Tim LaHaye, sobre qual tipo de esposa era melhor na intimidade. A magrinha, a violão ou a gordinha. Deu 50% gordinha, 25% violão, 20% magrinha e 5% neutro. Aí fizeram a pesquisa toda de novo, querendo saber por quê, porque parecia que não estava certo. E a pesquisa detalhada foi o seguinte, disse que as magrinhas, na hora que estava interagindo, começava... Entendeu, gente? Aqui o pescoço. Aí o marido falava, vai morrer. Vou matar. Vou diminuir. O medo era, né, depende da posição, ou bate lá em cima, ou machuca a bichinha, então, começava a ficar com medo. As violão. Você já viu tanto que mulher bonita dá problema? Elas começam a falar, você está pegando o boi de ter casado comigo, você entendeu? Está pegando o boi. Sim ou não? Aí os homens já ficam com baixa autoestima, falam que vinha lucro, né? Porque está desse jeito. E a cheinha? Diz que a mulher mais cheinha que tem, a autoestima curada, ela fala, filho, nem cirurgia plástica vai ficar 100%, entendeu? Então pode vir quem que eu estou fervendo, viu, filho? Pode vir. Isso foi uma pesquisa feita, claro que nos Estados Unidos, mas que reflete na nossa vida. Mas para dizer o que para você? Que o que é mais importante não é a aparência. O que é mais importante na sexualidade é o prazer, ou seja, o sabor. Entendeu isso? Então não fique apegado a isso. Dentro dessas questões psicológicas, né, envolve mais de 10 que vem trauma do passado, pessoas que foram abusadas têm problema nessa área. Qual é a última questão que não dá tempo de falar, mas só um tópicozinho? Questão psicossocial. O pessoal do louvor já pode subir, queridos. O que é a questão psicossocial? É aquilo que você vive em sociedade que afeta o seu relacionamento sexual. Quais são as principais questões psicossociais, amados? Questão cultural, aquilo que você aprendeu dos seus pais. Deixa eu pegar a questão psicossocial aqui rapidinho, no livro. Qual que é as principais questões psicossociais que atrapalham? Aquilo que você aprendeu dos seus pais. Por exemplo, muitas de nós mulheres ouvimos da nossa mãe, não faça nenhum barulhinho. Fique caladinha, porque então seu marido vai achar que você está, né, com ser vergonhice. Não é isso? E aí as mulheres casam, fica calada, está morrendo de vontade de dar um gemidinho, mas não pode. Minha mãe disse que não podia. Morrendo de vontade de dar um gritinho, não pode. E é comprovado que quando a mulher interage, eu falo, nossa, que coisa boa, né, amor? Que bênção. Aleluia, né? E assim vai. É comprovado que o marido se sente um verdadeiro Tarzan, né? Qual que é outra questão psicossocial? Influência da sociedade, influência dos conceitos religiosos. Agora tem um que eu gosto muito. Filhos no meio do quarto, no meio da cama. É uma questão que interfere? Vai ter intimidade. O filho ouviu tudo, e aí? Nós temos um caso de um casal que o filho sempre a filha, dormiu no quarto a vida inteira. Fingia dormir. Era amiga da minha filha. Quando ela tinha 7 anos, ela foi brincar lá em casa. Ela pegou o meu bebê da Estrela, jogou no chão e começou a pular em cima do meu bebê. Quando eu olhei, eu falei, você está brincando de quê? Foi no sei, tia, papai e mamãe brincam direto. Conversei com os pais, eram funcionários nossos, não mudaram. A menina com 11 anos, foi impossível segurar a menina para não querer se prostituir. Por quê? Porque aquilo foi gravado na mente dela. O que estava gravado era muito complicado. Viu, queridos? O que é mais que interfere a questão psicossocial? Seu quarto. O ambiente físico interfere? Claro que interfere. O que seu quarto parece? Parece uma oficina, que a cama faz mais barulho que vocês dois?
Parece uma funerária, que quando o casal procura é hoje. Ai, meu Deus, que vida, né? Parece um zoológico, isso tudo interfere na sexualidade. Mas terminando, queridos, como eu disse, corri bastante aqui. A gente que ministra muito em congresso tem uma dificuldade de pregar rápido. Ainda pegar outra coisa assim, né? Mas, amados, o que é importante? O importante é que Deus não projetou, você vai até assustar com essa frase agora. Pastor Enil Barreto fala muito sobre isso. Deus não projetou que estejamos apenas casados. Nossa, mas que é isso? Não. Porque tem muita gente que só vive casado, como dois irmãos, não tem prazer na vida a dois. Deus projetou, aí eu acrescentei, que estejamos casados, apaixonados, realizados e felizes no casamento. E isso é possível? É. E como que Deus coroa o casamento de um casal? A sexualidade é a bênção de Deus, para trazer alegria no casamento, para trazer contentamento, para descansar o nosso corpo. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.